Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, até o verso 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Amém. Meus irmãos, quando nós não temos uma referência clara, por motivos de não sermos instruídos quanto a isso, ou por, digamos, displicência nossa, uma má vontade com a verdade, falta de assimilação, não importa. A questão minha é quando você não tem uma referência clara, você oscila muitas vezes entre referências contraditórias. Isso pode ser terrivelmente danoso para nós, que é o caso que Paulo está tratando aqui. Ele diz, olha, vocês são insensatos porque vocês foram fascinados por um outro evangelho, e é isso que ele está dizendo, depois de Cristo ter sido exposto com clareza diante de vocês. E vocês estão, então, pensando em começar pelo Evangelho e depois continuar pela carne, pela tentativa insana de viver conforme a lei, no aspecto cerimonial? Vocês, nesse caso, estão desprestigiando, demonstrando uma não compreensão do propósito da lei, que era apontar para Jesus Cristo. E ele aqui vai nos mostrar algo muito importante. Ele faz uma pergunta retórica no verso 2, quando diz: quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta retórica, porque ele continua dizendo: sois assim sensatos que, tendo começado pelo Espírito, ou seja, ele sabe a resposta. No verso 14, nós também lemos: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, a resposta é essa. Eles começaram pelo Espírito. Eles receberam o Espírito no ato da sua conversão. E eles devem continuar caminhando pelo Espírito. O Espírito não é apenas o início da vida cristã, mas o Espírito nos assessora, nos acompanha, intercede, nos dirige, nos aconselha, nos exorta, testifica em nós que somos filhos de Deus o tempo todo. Quando você vai a Filipenses 1:6, encontramos Paulo dizendo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. E, de fato, o Espírito Santo é quem começa esta boa obra em nosso coração. E o desafio de Paulo é para começarmos pelo Espírito e vivermos pelo Espírito. Começamos nesta caminhada pelo Espírito. Muito bem, começar assim, continue assim, porque este é o único caminho da vida cristã, ser guiado, ser dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito é o Espírito da graça, é o Espírito de Jesus Cristo, é aquele que testifica em nós, é aquele que nos orienta, que dirige os nossos passos. Então, meus irmãos, o início da vida cristã de todos nós foi por meio da palavra do Espírito. O Espírito aplicou esta palavra em nossos corações. Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa até o dia de Cristo, ou seja, ele está conosco sempre. E nós devemos, então, viver cristamente. E viver cristamente significa viver de acordo com a palavra do Espírito, com o seu testemunho, que nos conduz a uma compreensão adequada da palavra e uma aplicação desta palavra na nossa vida. Portanto, não nos fascinemos com atalhos, com mensagens enganosas de um outro evangelho. Este
o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.